Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de ao Deus. Estamos aí, mais uma vez, com estudo, um tema polêmico, que está em sites, nas redes sociais, está aí em canais de YouTube. Lembrando que não estou aqui para falar mal de site de ninguém, de canal de ninguém. Como os irmãos aqui que me seguem entraram nesse tema, então resolvi falar um pouco nesse tema. Como sempre, eu boto um pouco da história contando sobre o assunto e afirmando ou negando dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Então, abençoados, o que está havendo? As riquezas e sabedorias do rei Salomão, muitas pessoas atribuem ser, porque Salomão fez um pacto com vários demônios. Mas de onde vieram essas histórias? O que a Bíblia fala sobre isso? Esse é o nosso tema de hoje. O tema: Salomão fez pacto com o demônio? É uma pergunta e não uma afirmação. Olha aí, é o ponto de interrogação aí. É verdade? É mentira? Até onde está a verdade nisso? Até onde está a mentira? Essa história surgiram do livro A Chave Menor de Salomão, publicado em 1904 por MacGregor Liddell e Aleister Crowley. Eles reuniram todos os contos e histórias de livros do século XIV ao século XVII e fizeram um só livro chamado Goetia. Esse livro ele foi feito em partes. A primeira parte do livro é chamado de Ars Goetia, que descreve 72 demônios atribuídos a favor de Salomão. Diz que Salomão subjugou esses 72 demônios, prendendo eles, e passaram a trabalhar a favor de Salomão. Pela data, isso é segundo o que dizem. Pela data, vemos que são livros criados por homens crentes ao misticismo, que não conduz à verdade, porque passou a surgir esses livros a partir do século XIII, XIV ou XVII, depois que esses dois homens aqui criaram um livro só, reunindo todos esses outros livros, o senhor MacGregor Liddell e Aleister Crowley. Ele criou o número chamado, a chave menor de Salomão, chamado mais conhecido como Goetia. Então, nós vemos que não é da época de Salomão, não vem da época de Salomão, não tem, são livros criados, não tem nenhuma espiritualidade sobre isso, em cima disso. São livros criados segundo crenças de misticismo de homens e não conduz à verdade. Por que eu afirmo que não conduz à verdade? Porque agora, abençoados, vamos ver a Bíblia sobre isso. Se você realmente quer saber da verdade sobre Salomão, você tem que ler a Bíblia. Que lá no livro, por exemplo, o livro que eu vou usar aqui, 1 Reis, conta sobre a vida de Salomão, desde a ascensão até a queda dele.
E aqui 1 Reis 11, Bíblia de Almeida, revisada e corrigida, de 2009, ela começa dizendo assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Isso aqui é Iau, através do profeta, falando a Salomão. Esses deuses, no estudo passado, eu mostrei para vocês. Veja aí o estudo passado, demônios não é um ser. E lá eu expliquei para vocês que deuses, no hebraico antigo, se chamava Sedim. Sedim. Imagens de escultura, imagens feitas por mãos de homens, que do grego foi traduzido como daimon, para português, demônios, imagem de escultura. Mas Salomão, envolvido pelo amor daquelas mulheres, começou a desagradar a Deus. Aquelas mulheres estranhas que diz aqui, porque são mulheres que não eram hebraicas, não eram hebreias, eram de outras nações, não servia a Iau, servia a outros deuses. Eram mulheres, como diz, desde a filha do faraó, a mulheres amonitas, moabitas, edomitas, sidônias, etéias, tudo ali da família dos cananeus, que adoravam vários estranhos deuses. E Salomão se envolveu com essas mulheres, começou a desagradar a Iau, Deus. E esta se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, Sedim, demônios, feitos por mãos humanas, imagens, deuses feitos de imagens de esculturas, e o seu coração não era perfeito para Iau, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a deusa dos Amonitas, e muitos outros deuses abençoados, Baal, Moloque, enfim. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos de Iau, e não perseverou em seguir Iau, Deus, como Davi, seu pai. Davi seguiu sempre os preceitos de Deus, mas Salomão, seu filho, se desviou por amor a essas mulheres. Então edificou Salomão um altar a Quemos, um outro deus, abominação dos Moabitas, outro deus moabita, sobre o monte que está diante de Jerusalém, quer dizer, uma afronta ao deus Iau, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, por pedido dessas mulheres, para agradar essas mulheres, então, Salomão fez
né, ergueu, edificou um altar, né, a Quemos, deus moabita, a Moloque, deus da Amon, e assim ele foi para adorar todas as mulheres, foram, né, seguindo o pedido delas e agradando os deuses delas, e assim foi Salomão se desviando cada vez mais. E as mulheres, o que faziam? As mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses, e Salomão participava de tudo isso. Sedim em grego, como eu já disse nesse estudo, e no estudo passado também já falei sobre isso, significa imagem de escultura feita por mãos humanas. Não deixa de ver o estudo passado, não é? Deuteronômio 29:16 diz: assim vós bem conheceis de que modo vivíamos na terra do Egito, e como passamos no meio as nações que atravessasteis. Eles, saindo do Egito, atravessaram em várias nações até chegar em Jerusalém, né? E ao Shalom. E ele diz lá: observastes suas imagens e ídolos abomináveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Zelai para que entre vós, entre os hebreus, não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família cujo coração se afaste de Yahweh, nosso Deus, para adorar a deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Essa raiz aqui não está dizendo raiz de planta, está falando sobre pessoas, uma raiz maligna, uma pessoa maligna, para que não surja entre vós pessoas malignas, pessoas que ao contrário a Deus e né, que produz veneno, né, entre o povo, com muitas amarguras, ódio, né, enfim. As riquezas e sabedoria de Salomão, abençoados, era por ele seguir a Deus e dentro das normas da lei da época. Né? Os homens de Deus se alinharam a ele, os profetas estavam a favor dele. Quando ele se virou contra a lei, contra Deus, e se uniu às mulheres de outras nações, aqueles homens aliados que serviam foram distanciando, os profetas foram distanciando, né? Por ele servir outros deuses, e se desviou e perdeu tudo, até o seu reinado ele perdeu. Se você ler todas as histórias no livro, você vê que até o reinado dele ele perdeu, né? Fez mal para algumas pessoas e perdeu o reinado, né, para o servo dele. Isso aí eu vou falar em outra hora, em outro estudo, que ele fez mal a esse servo. Então esse servo passou a ser passou a tomar o trono dele. O reino foi dividido em duas partes, uma para Deus honrar Davi, né? Ficou uma tribo de pessoas que não se desviaram, aquelas pessoas para honrar Davi, e colocou ele sobre uma tribo, e as outras 10 tribos, que é de Israel, uma tribo ficou sobre Judá e Levi, os levitas, Levi, né? A tribo de Levi. A tribo de Levi não conta como tribo, porque eram sacerdotes, não tinha tribo. E Israel ficou para o servo de Salomão, aonde tinha as 10 tribos que ficava em Samaria. Então essa história eu contarei depois. A verdade aqui então é que os demônios figurativos, né, que o povo conta que enriqueceram Salomão,
Na verdade, não deram nada, e sim tiraram tudo. Essa é a verdade bíblica. Amém? Para quem acredita na Bíblia, essa é a verdade bíblica. Então, Salomão não ficou rico, não teve riqueza nem sabedoria por adorar demônios. Pelo contrário, esses demônios, esses deuses de outras nações, não é demônio, espírito, né? Não é um ser antropomorficado, eram imagens de escultura, eram deuses criados pela mente daquele povo. Ouça meu vídeo anterior, o estudo anterior, falando aí, demônio não é um ser, e vocês vão entender mais um pouco sobre esse assunto. Então, abençoados, é isso aí. Fico por aqui. Essa é a verdade bíblica. Até mais. Ouça mais vezes para poder entender isto melhor, né? Expliquei como surgiu toda essa história, mostrei na Bíblia que não é verdade, né? E você fica com o seu parecer. Se crê em Deus, crê na Bíblia, porque a verdade está nela. Assim é. Até mais. Abraço a todos. Graça e paz.